bem-vindos a mais um O Líder Real. Esse encontro leve, descontraído, onde nós vamos... Um espaço de livre compartilhar, onde nós queremos falar sobre liderança, se a liderança é real, não a liderança dos livros ou dos personagens, e sim essa liderança de verdade que acontece todo dia nas empresas. E eu sempre trago aqui pessoas especiais. Lembrando que você pode acessar o nosso grupo Líder Real, tá? Vamos deixar o QR Code aqui. E eu sempre trago pessoas que compartilham desses valores e desse propósito também de tornar o mundo da liderança mais real, e hoje eu tenho alguém aqui extremamente especial, muito importante nessa trajetória, e que eu tenho um grande prazer e satisfação de compartilhar o caminho do desenvolvimento e liderança. Que é Gerard Pereira. Muito bem-vindo, Gerard. É muito bom te receber aqui. Obrigado, muito bom estar aqui, Daiane. Um grande prazer participar aqui desse bate-papo tão construtivo que a gente vai estar fazendo aqui, vai fazer. Muito obrigado. Bom, o Gerard tem uma trajetória diferente. Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente, Gerard, do pré-desenvolvimento de líderes, do lado mágico também. Pré não, que ainda continua, né? A mágica continua no seu trabalho. É verdade, uma vez mágico, sempre mágico, né? Eu comecei a minha carreira em 1987 como ilusionista. O destino quis que eu fizesse de um hobby de criança uma profissão. E 10 anos depois de eu ter começado, eu fui convidado para fazer uma apresentação para uma empresa, um evento, uma convenção, e eu comecei a inserir mensagens que eram do interesse daquele público. Então eu comecei a minha carreira de palestrante que fazia mágicas, e faço isso até hoje. Muito bom. E daí eu fui me especializando no tema liderança, estudando, participando de treinamentos e assumindo desafios, e sou apaixonado por isso. Muito bom. E Gerard, eu gosto muito que você traz isso, você respeita a sua essência, porque você está falando de liderança, mas você inclui a mágica. Sim. Você inclui o teu histórico, você inclui o teu repertório e faz disso um todo muito maior do que cada pedacinho isolado. Verdade. Verdade. A mágica é usada como uma espécie de gamificação, é um recurso lúdico de comunicação que faz com que as pessoas fiquem abertas para você tratar de assuntos difíceis e elas assistem, veem aquilo que está acontecendo ali numa perspectiva diferente. É algo encantador. Falando de perspectivas diferentes, eu gosto de uma pergunta perigosa. Opa, vamos lá. Já me falaram aqui, diz, Daiane, tem certeza que você quer fazer essa pergunta para mim? Tenho. Principalmente com os colegas. Porque a gente sabe que eu falo líder real, enfim, tem vários vieses da liderança e vários pontos de vista e várias definições. E eu gosto de ouvir e eu gosto dessa pergunta provocativa para os meus colegas também, que é: o que é liderança, afinal de contas? Como nós definimos? Para mim, liderança é um estilo de vida. É uma maneira de ser através da qual as pessoas te admiram e naturalmente querem te seguir, se inspiram em você, fazem perguntas, se aconselham com você. Isso é essencialmente liderança. Bom. É uma ciência humana, diz respeito a gente, a pessoas, não é gestão. Gestão é uma outra coisa. Inclusive, gestão de pessoas é algo diferente de liderança. Sim, sim, a gente confunde os KPIs aí, né, os termos mesmo. Até essa semana teve alguém que disse assim: ai, Daiane, você fala, eu não entendo por que você ainda continua se definindo como liderança, por que você não fala RH? Eu disse, porque não tem nada a ver com RH. Eu tenho relação com RH dentro da empresa quando eu estou lá. São grandes parceiros, maravilhosos no desenvolvimento do nosso trabalho. Porém, o meu escopo não é de RH. E as pessoas confundem essa gestão de pessoas com a liderança. Verdade. Uma boa maneira de entender o que é liderança, Daiane, é distinguindo gestão de liderança. O bom gestor, ele faz um bom diagnóstico e sabe exatamente para onde ir. Um bom líder é aquele que tem as pessoas com ele. Então, o bom gestor, que é mau líder, sabe qual é o caminho, só que as pessoas não estão com ele. O bom líder, que é o mau gestor, tem as pessoas com ele. Mas não sabe para onde ir. Não sabe exatamente para onde ir. Por isso que é muito importante, é fundamental para alguém em posição de liderança ter competências e habilidades de gestão e de liderança.
Muito bom. E aí chega numa coisa que a gente já discutiu também, né, Gerard, em outros momentos, isso de ter os dois. Porque um não elimina o outro. Eu preciso de ambos, os dois são extremamente importantes em um negócio. Complementares. Tanto a gestão complementares, quanto a liderança. Se houvesse como colocar assim, precisa dos dois indispensável, seria o mundo ideal, né? Sim. A gente sabe que não acontece. E a gente tem um outro também viés, que nós já discutimos de um livro, enfim, que é sobre cultura e estratégia. Que tem essa mesma tocante. Ambos, tanto a cultura quanto a estratégia, dependem do líder. Sim. Sem o líder, eles não existem. Mas aí tem aquela máxima de que a cultura come a estratégia no café da manhã. E a gente fala vírgula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque senão sou sempre eu falando disso. Sobre essa vírgula? Sobre essa vírgula. Aí... A cultura é a forma como as coisas funcionam dentro de um meio onde existem pessoas, seja uma organização formal como uma empresa ou um grupo de amigos. As coisas ali funcionam assim. É o comportamento, é aquilo que se vê acontecendo de fato. E existem comportamentos culturais, é quase que um pleonasmo falar comportamentos culturais, mas ok, que não há estratégia que mude aquilo. Exato. Então, a verdade que está por trás dessa frase é que a cultura se sobrepõe à estratégia. Um exemplo claro do dia a dia é você observar leis que não pegam. Não pegou. Tem um monte de lei que não pega, que não acontecem, que elas estão ali no papel apenas. Por quê? Porque a cultura devora a estratégia no café da manhã, ainda que a estratégia seja em forma de uma lei. Exatamente. A cultura de um povo é muito forte. É que você muda. É aquela, né? As pessoas não respeitam regras, elas respeitam pessoas. Então, se eu quero mudar alguma norma, eu tenho que, de alguma forma, enquadrar nessa cultura, nesse comportamento. Isso. Né? Se você bater de frente com a cultura, a tua estratégia está fadada ao fracasso. E por que essa frase tem assim no café da manhã e não no almoço? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Não sei, nunca pensei sobre isso. Você toma café antes de trabalhar, né? Normalmente. Não sei. A estratégia nem chega no trabalho. Já no café da manhã, antes de começar o dia, já não tem mais estratégia. Ela não tem nem cheiro, ela nem começa. Verdade. E eu gosto de falar também o vírgula, porque a gente fala muito, é nítido que a cultura sobressai a estratégia. Sim. Mas, de novo, assim como a liderança e a gestão não são rivais, elas não são rivais. Poxa, eu nunca vou conseguir implementar a estratégia porque a cultura é ruim. Eu tenho que mudar toda a cultura para conseguir implementar uma estratégia. Talvez sim. Talvez sim. Existem casos que sim, nós precisamos sim alterar totalmente a cultura, e isso é um trabalho médio e longo prazo. Não dá para alterar a cultura de uma organização em 3 meses. De jeito nenhum. Com uma pessoa mudando o comportamento. Isso não acontece. Porém, tem um vírgula aí que é: como eu sei que a cultura está saudável, concreta e rodando bem, dentro do desejado? O que prova que a cultura é a cultura observada, que é o que nós percebemos, está de acordo com a cultura desejada e está saudável? Como identificar? Observando os comportamentos dentro da empresa, verificando se aquilo que você pretendia que estivesse acontecendo, de fato está acontecendo ou não. Para além disso, é onde vem a vírgula da estratégia. Então vamos lá, me conta. Porque eu só tenho certeza se uma cultura ela está realmente funcionando do jeito que eu planejei que ela funcionasse, quando eu implemento uma estratégia e ela dá o resultado esperado. Sim. Porque se eu coloco uma estratégia e ela não dá o resultado esperado, significa que a minha cultura ainda não está girando conforme o meu desejo, ou conforme o meu planejamento. Então, eu como líder, né, ou as pessoas como líderes, precisam voltar lá e rever. Ou rever o planejamento, ou rever a cultura. Sim. O que eu preciso acertar? Porque é uma faca de 2 gumes e é um equilíbrio aí. É os dois em conjunto trabalhando. A cultura e a estratégia. Às vezes a gente pega umas estratégias agressivas demais, que a gente já falou sobre isso também, que a gente vê aí muito comum no mercado. Esses dias até ouvi: nossa, eu adoro o resultado deles, né, empresa gigante, só não gosto dos meios. E aí vai lá olhar o que tá fazendo na gestão e na estratégia, tá copiando os meios dessa galera. Se você não gosta dos meios, você não reparte os meios, né? Porque isso torna a cultura doente.
Por vezes, uma estratégia agressiva vai me dar um resultado a curto prazo rápido. E vai me alcançar aquele resultado. Mas a médio prazo vai ter um custo que aí a cultura vai comer. Não é sustentável. Não é sustentável. As pessoas conseguem contrariar a sua essência, a sua natureza, e isso é a cultura, por algum tempo, mas não por muito tempo. Exato. Por esse motivo, a estratégia tem que ter aderência com a cultura para que ela possa acontecer. Por esse motivo, é tão desafiador propor mudanças dentro de uma empresa. Porque mudança implica em mudança de comportamento. E dentro dessa discussão de cultura e de estratégia, é fundamental falar da liderança. Porque quando você quer fazer algum tipo de alinhamento da cultura, isso tem que começar de cima para baixo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não existe. Então não adianta trabalhar com a equipe se a alta liderança, essencialmente, não está fazendo aquilo que está propagando, que está falando, que está anunciando. Exatamente. Essa incoerência o líder dita o tom para a sua equipe. Exato. Até tem o livro que a gente já citou em outras conversas, que é Liderança e Propósito. Sim. Ele tem o passo a passo da construção de uma cultura forte, né? O como você transforma uma cultura em uma cultura forte. E ele começa com a definição dos valores e dos padrões. Quem é que vai definir os valores e os padrões? A alta liderança. Deveria ser, né? Deveria ser. Se a empresa já tem mais de 20 anos no mercado, a gente sempre... Ou mais tempo de mercado, e 10 anos de mercado, 5 anos de mercado, que já tem pessoas há bastante tempo formando a identidade dessa empresa, é interessante sim ouvir essas pessoas também. Não quer dizer que nós vamos acatar tudo que essas pessoas estão falando. Mas é importante incluí-las na escuta. Mas o primeiro passo é a definição. Eu defino quais são esses padrões. Depois, eu começo a demonstrar o famoso líder pelo exemplo. Inspirar pessoas pelo exemplo. Exato, walk the talk, andar conforme eu falo, né? Então, executar isso que eu estou dizendo, que eu estou tendo como um discurso, eu sou o padrão. Eu sou o exemplo disso. Então, como que eu vou construir uma cultura se o líder... Não, é eles lá. É eles, eu não preciso. Não, você tem que entender que eu sou o diretor, eles é que precisam executar. Isso não faz nenhum sentido, né? Não vai acontecer. Depois da demonstração, definição, demonstração, nós temos o demandar. É quando o líder vai e solicita aos seus liderados imediatos que também demonstrem esses padrões. Que também façam esses padrões. Para só no final a gente chegar na delegação, que é quando essa segunda camada já demanda a terceira camada. E não é o líder demandando de todas as camadas. E aí eu fiz todo esse... falando dos 4 passos, então deixa eu só retomar os 4 passos. Definir os padrões, demonstrar os padrões, demandar os padrões para, por fim, delegar os padrões. E eu não consigo, como líder, fazer tudo isso. E aí você tem um tema de palestra que você vai trazer no nosso evento, que a gente já vai falar do evento, que eu acredito que traz muito essa essência. De como eu chego nessa etapa de demandar e delegar esses padrões definidos. É fundamental a gente entender que as pessoas fazem as coisas pelas razões delas, não pelas nossas. Isso Perfeito. É parte da essência humana, né? Essa frase é de Dale Carnegie, a gente conhece bem, e faz todo sentido. Então, em vez de você querer impor um comportamento, você mostra para a pessoa o que ela ganha ao adotar aquele comportamento. Por que vai ser bom para ela, para a empresa, para o todo, de alguma maneira, como cada um vai se beneficiar com esse comportamento que você quer que aconteça e passe a constituir a cultura da sua empresa. Daí que vem essa máxima que liderar é influenciar pessoas. Sim. O líder não é aquele que tem a obediência das pessoas. O negócio é o seguinte, a partir de hoje a nossa cultura é essa, quem não tiver enquadrado está na rua. Isso não é liderança. Mas isso funciona? Vai, funciona. Até o segundo mês. Até o segundo mês. Não é sustentável. Dá resultado? Dá. Vai ter um turnover altíssimo. A chicotada funciona? Funciona. Pirâmide do Egito estão aí. Foi construída solidamente há milhares de anos na base da escravidão. Cada vez menos esse tipo de pensamento, eu pago o salário e a pessoa tem que fazer porque eu estou pagando, vai funcionar. Não funciona, não se sustenta. Funciona por um tempo curto, mas não se sustenta. É algo desinteressante. Então é influenciar pessoas, entender o que elas ganham
o que a coletividade ganha, o que cada um individualmente ganha ao adotar aquele comportamento. E é isso, você falou de delegação, né? Isso, o que eu gosto muito do tema que você vai apresentar no nosso evento também, a palestra, que é quem rege a orquestra... Quem toca o instrumento não rege a orquestra. Exatamente. O maestro é uma grande metáfora do líder, né? Sim. Ele conhece todos os instrumentos, talvez toque todos, eventualmente tem um ou outro que ele nem toca, mas ele sabe perfeitamente o que é um bom resultado daquele instrumento, ainda aquele que ele conhece pouco. Normalmente ele tem um instrumento que ele é muito bom, frequentemente é o piano, que é um instrumento adequado para se compor, etc. E o papel dele não é executar com perfeição a performance de um instrumento. O papel do maestro é assegurar que as pessoas da orquestra deem o seu melhor. Esse é o papel dele. Esse é o papel do líder. Frequentemente a gente vê pessoas promovidas, e normalmente são promovidas por quê, Daiane? Conhecimento técnico. São os melhores vendedores, é o melhor projetista, é o melhor tecnicamente. Ali fala, esse cara é tão bom que eu acho que eu vou promovê-lo para gerente. Aí, frequentemente, quando fazem isso, perdem o seu melhor técnico e ganham o seu... pior gerente. Muito bom, exatamente isso. Porque não casa, né? Porque tem uma transição, rancharan, né? Uma transição aí. O cara tem que deixar de ser o melhor executor, entender agora eu não sou mais o melhor executor. Posso até ser o melhor executor, mas a empresa não espera mais de mim que eu seja o melhor, que eu execute com maestria. E sim que eu assegure que as pessoas da minha equipe executem com maestria. Para isso que ele está sendo pago. E se ele não fizer jus, se ele não fizer isso, ele não vai fazer jus ao salário que ele vai estar recebendo como gerente, como líder, como gestor. Aí entram vários fatores, né? Aí tem 1000 coisas, né? E você me lembrou agora de um case recente até. Que aí, de novo, confusões. A gente explica isso, que o líder não é para ser tão mão na massa, não é para ele executar os processos e garantir que eles sejam executados. Aí, às vezes, acontece da pessoa entender assim, então agora eu não faço mais nada, eu só faço reunião de equipe. Aí você diz, então, você continua precisando estudar, porque como que você vai garantir que a tua equipe técnica entregue o melhor resultado se você nem conhece o que eles estão fazendo? Só lembrar do maestro. Ele tem que saber se quem está tocando a harpa está tocando bem, quem está tocando violoncelo, se aquele é um bom trabalho para um tocador de violoncelo. Todo mundo entendeu. Pronto. Isso, ele tem que ter parâmetros. Muitas vezes, talvez, ele até precise demonstrar. Desenvolver as pessoas, auxiliá-las, dar o tom, literalmente e metaforicamente também. Então, se eu fico assim, muito isolado, que aí vem muito de algumas dessas personas, né, que a gente vê aí em livros e filmes, que são perfeitos, maravilhosos e estão ali comandando, simplesmente. E que na realidade isso não acontece, né? Não é o no todo dia líder lá, real. No todo dia lá é diferente. No todo dia é que a gente vai ver quanto a sua teoria aguenta a realidade, aguenta a pressão da sua equipe, aguenta a imaturidade ou maturidade do seu time. Que às vezes você tem um time muito mais maduro que você, ou geração Z aí sedento por propósito. Como que eu faço uma geração Z sedenta por propósito performar? Hoje é a grande pergunta do momento, né? Pois é. E os mais jovens, eles são avessos à hierarquia, né? Eles não têm nenhum problema em direto falar com o presidente de uma empresa. Eles não... Diferentemente da minha geração, tinha um certo medo, né, de falar com o chefe, um respeito exagerado. A geração Z não. Tá ali, não tem problema. Mas por outro lado... É uma pessoa, né? Eu vou chegar na pessoa, uma pessoa. Sim. Por outro lado, eles são ávidos por um propósito, por desafios. Eles querem alguém a quem seguir. Isso é o ser humano. Nós somos seres sociais. Como seres sociais, nos relacionamos com outras pessoas e precisamos seguir alguém ou algo. Então, essa que é a pegada do líder.
As pessoas precisam seguir alguém. Por que eu não poderia ser essa pessoa a quem Boa. a minha equipe, as pessoas da minha equipe, queiram seguir? Como você ajuda hoje os líderes a se tornarem essa pessoa, Girardi? Mostrando para elas que liderança se conquista, não se impõe. É um processo de conquista. Você só é líder quando as pessoas da sua equipe permitem isso. Boa. Isso é algo implícito, não é declarado, não é falado. Está nas entrelinhas. Senão você não é líder. Ah, mas as pessoas me obedecem. Ok, mas isso não é liderança. Não. Liderança é ter a cooperação das pessoas e não a obediência. Né? John Maxwell tem lá os 5 níveis da liderança. O primeiro deles é a liderança, tem o direito de liderar por conta da sua posição, crachá de gerente ou crachá de qualquer outra coisa que te coloca numa posição de chefe. Fundei a empresa. Pronto. E o pessoal lá tem a obrigação de te obedecer. Isso não é liderança. O segundo nível é relação. Você passa a conquistar as pessoas, a permissão. Você tem a permissão das pessoas por conta de relacionamento. É uma conquista. Daiane, para mim é uma conquista. Ser líder é conquistar pessoas. Você tem um caminho a seguir, né? Não é do dia pra noite. Não. Eu já vi muito aqueles cursos. Às vezes eu trago aqui os anúncios de curso que às vezes me provocam uma ânsia no coração, né? Virei líder, e agora? Eu digo, ô, meu amor, líder você não virou, você virou gestor. Exatamente. Foi Virei promovido líder e agora... Não é liderança. É aquele virei líder e agora. É isso. E esse processo de conquista, as pessoas gostam de ser ouvidas. É uma forma de conquistar as pessoas. As pessoas gostam de serem respeitadas. É uma forma de conquistar as pessoas e de você se fazer respeitar. Sim. O excesso de familiaridade gera desprezo. Isso é fantástico. É para tatuar no corpo. Repete pro pessoal memorizar. O excesso de familiaridade gera desprezo. O líder tem que ser distante? Claro que não. Tem que estar junto, chegar junto, apoiar, vamos conversar, tá com problema pessoal, vamos tomar um café. Mas de que familiaridade que eu estou falando? Que excesso é esse? É quando não tem linha, não tem diferença. Você trata como amigo e ele te trata como amigo. Você não pode ser amigo? Pode, mas muito mais que isso, você é líder. É como ser pai. Boa. Ah, eu sou o melhor amigo do meu filho. Ok, mas eu sou algo muito mais do que isso, sou pai. Eu nem falo que sou melhor amigo, isso é muito pequeno para quem é pai. É reduzir a importância, né? Isso, está dentro de um grande pacote que abrange muito mais coisas, né? No caso do pai, é ser o melhor amigo do filho, que é tão... Então o líder passa por isso. Pode ser uma pessoa próxima, pode, mas... E como é que é essa linha que define o excesso de familiaridade de um apoio, de estar junto? Eu respeito a pessoa. E com isso eu vou ditando a forma como ela me trata. Você chega na casa de alguém, está indo pela primeira vez, um colega, um amigo seu, se a pessoa te recebe de uma maneira formal, olá Daiane, boa noite, fique à vontade, e se senta toda dura no sofá, o anfitrião, ele vai dando o tom do... Olha, aqui em casa as coisas são assim. Sim. Aí pega um copo d'água, você acabou com o guardanapo, você fala, o negócio aqui é mais... né? Chique. A tendência é você acompanhar. Sim. Né? Agora, se a pessoa chega aí, Daiane, senta no sofá à vontade, você já fica mais à vontade para acompanhar aquele comportamento. Esse é o poder do exemplo do líder para a sua equipe. Como é que você quer que ele se comporte? Faça igual, dita o tom. Você quer que o pessoal venha de calça jeans de tênis? Vai de calça jeans de tênis, e não tem nada de errado nisso. Você quer que o pessoal use uma roupa um pouco mais formal? Vai um pouco mais formal. Não questiona se você quer que o pessoal vá de roupa mais formal, mas você vai de camiseta e jeans e tênis, não questiona se eles também forem assim. Exato, porque eles irão. Com Eles certeza. irão. Eu tenho várias histórias acumuladas nos meus treinamentos, vou compartilhar uma aqui, sem dar nome. Nem de empresa, nem da pessoa, mas esse empresário, ele tem uma empresa com algumas dezenas de colaboradores, e ele gosta de malhar, vai para a academia cedo e tomava banho na academia e tal, se arrumava e ia para a empresa. Ok. Até que ele falou, tem chuveiro na empresa, eu vou para a academia bem cedo, antes de todo mundo,
tomo banho lá mesmo, me sinto mais confortável, troco minha roupa e tal. Até que ele fez isso algumas vezes, um belo dia ele chegou na empresa com a roupa da academia e antes de tomar banho e se trocar, não tinha ninguém ainda, por favor, resolver aquele e-mail de um cliente importante e tal, papapá. Quando ele olhou, tinha algumas pessoas já, os funcionários já estão aqui, e ele com roupa de academia. Correu, trocou e tal. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Vixe. Até que um dia, adivinha? O pessoal foi da academia pro Quando ele trabalho. olhou, já tinha gente vindo com roupa de academia. Ele nem... por que o pessoal está indo com roupa? Ele demorou a ficha cair. O líder dita o tom para sua equipe. Exatamente. Esse é o poder do exemplo. Exatamente. E é muito negligenciado, né? Não, a pessoa tem que entender que eu estou em outro nível. Cara, é igual a criança imitando os gestos dos pais. Está em outro nível, está no nível que eu quero chegar, portanto eu vou me comportar tal e qual. Você tocou num ponto importante. O líder tem que dar o exemplo, mas tem coisas que o líder faz e a equipe não pode fazer. Quando você fala em criança, uma grande metáfora para a gente entender liderança é o papel do pai e da mãe. Sim. Socialmente, eu tomo vinho. Inclusive com pais de amigos do meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Uhum. Eu tomo vinho, ele não pode tomar vinho. Mas como é que fica isso? Deixando muito claro. Deixando muito claro. Então você deve deixar muito claro para a sua equipe. Agora, o que você não pode deixar muito claro é que eu posso vir com roupa de academia e vocês não. Isso não faz, para o meu entendimento, sentido algum. Sim. Então, há determinados comportamentos ou até privilégios que cabem ao líder e tudo bem, ele tem que deixar claro. Olha, eu chego na empresa às 10, vocês devem chegar às 9. Porque o meu compromisso é esse, eu tenho outras coisas. Enfim, não é dar satisfação. Prestar contas. Isso. Prestar contas. Líder presta contas. Líder não justifica. A palavra justificar, a gente busca a essência da palavra. O que é justificar? É querer tornar justo. Muitas vezes alguma coisa que eu fiz e não deveria ter feito. Ou que não fiz e deveria ter feito. Então eu não quero tornar... Nós não somos invulneráveis. Todo mundo erra. Sim. Né? O líder não é invulnerável. Muito pelo contrário, é humano. É humano. É gente, né? Não existe pessoa perfeita na Terra ainda. Não estaria na Terra mais. Né? Exemplo. Perfeito. Mais uma vez, pai e filho. Falar um palavrão. Uma vez, filho, não fala palavrão, mas você fala. Aí eu... O que eu vou dizer? Vou justificar? Querer tornar justo algo que não é justo? É verdade, filho. Vamos combinar uma coisa? Quando eu falar, você me avisa. E quando você falar, eu te aviso também. Porque, sem querer, eu posso falar. Dou uma topada. E não é legal falar palavrão. Eu não quis sair pela tangente, tapar sol com a peneira, nada disso. Isso é horrível. Sim. Quando você comete um erro e, não, mas espera aí, não é bem assim. Acabou tua credibilidade como líder. Teve uns clientes meus que falaram uma analogia dessas de pai, mãe, enfim, e eu trouxe, né? Eu digo, captei pra mim agora, em uma das conversas justamente de liderança, e que nós estávamos falando sobre isso, sobre dar limites, deixar clara as demandas, deixar claros os objetivos, deixar claras as entregas, e o como ser líder se difere de não ser líder, de ser liderado, e como eu seto isso com respeito. E aí um dos diretores olhou pro outro e disse assim, a criança gosta mais da mãe ou da avó? Da avó. Por quê? Deixa fazer tudo. Exato, a avó ela é permissiva. A avó faz as vontades, faz agrados, traz docinho. Não pode doce. Aí vai lá e dá doce. Vai lá e faz as vontades, né? Paga lanchinho, dá o dinheirinho escondido, dobra o dinheirinho, né? Dá assim na mão, escondido. Faz várias coisas. A avó ama. A avó cuida. Porém, ela tem um grau de permissividade. Permissividade, isso. Muito maior do que uma mãe. Uma mãe dá mais limites. Porque entende que a avó é aquela, já criei os meus, agora estrago os outros. Né? Até uma coisa também da avó. A criança gosta mais da avó pra passar uma tarde pra fazer bagunça. Agora, filha, agora você vai morar com a vovó. Não quero morar com você, mamãe. Porque ele sabe também que não é assim. E que a avó não vai ser assim todo dia. Mesmo se ficar lá com a avó, daí a avó vai pegar um outro papel e não vai ser assim todo dia, né? Já criou seus filhos, vai acabar trazendo de volta
os limites, né? Uhum. Quais são os limites? E é isso, o papel da mãe, nesse comparativo, ela vai impor limites, ela vai esclarecer o caminho, ela não vai dizer sim para tudo. Ela vai deixar claro o que você precisa fazer, como você vai fazer, e ao mesmo tempo te dá afeto, te dá carinho, te dá proteção, te dá amor, do mesmo jeito. E aí, trazendo essas analogias, foi uma das que eu ouvi de cliente e disse, faz muito sentido. Uhum. É isso, o líder, ele não precisa ser o queridão por todos, o amado por todo mundo. Não é isso, ele precisa ser respeitado e não amado. Sim. Às vezes a gente tem a carência pelo ser amado, ser querido. Mas aí os riscos são muito grandes. Primeiro que você não vai agradar todo mundo. Nunca. Nunca. Eu tô desagradando aquele, vou agradar aquele, vai desagradar o outro. Então, procure fazer o que é certo. Integridade, se desapontar alguém, sinto muito. Seja íntegro, inteiro. E é aquilo. A liderança tem alguns segredos, que na verdade não são segredos. E entre eles é ser efetivo e afetivo ao mesmo tempo. Não é fácil. Não. Efetivo é dizer o que tem que ser dito, fazer o que tem que ser feito. Efetivo. Afetivo, faça isso respeitando o outro. Exatamente. É cobrar a prestação de contas, é fazer valer o accountability de uma forma positiva. Sem ser a parte chata do negócio. Sem ser a parte chata. É fácil cobrar? É. É fácil respeitar o outro? Sim. Difícil é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu falo respeitar, é até ser afetivo mesmo. Como é que você dá um feedback? Eu ia falar agora, chamar a atenção feedback de um erro de alguém. Exato. É fácil corrigir. Tá errado, cara. Não tá vendo? Não é assim que se faz. Deixa eu te mostrar. O que a pessoa vai dizer? Não, mas peraí, vai se justificar. Porque ele precisa se defender. Você acabou de acusá-lo, ele precisa se defender. Você estimulou, virou a chave do lado defensivo do outro. Exato. Ele vai se defender, vai se fechar para o que você vai dizer. E aí você vai ter que ser, dependendo do chefe que estiver ali interagindo, vai ser cada vez mais firme, mais duro, e o outro vai fazer revoltado, vai se sentir mal. E tem alguns que não sabem dar feedback, fazem de forma agressiva, destrutiva. Ou, sabe o que eu já peguei, Gerard, também? A pessoa que ela não sabe dar feedback, realmente. Aí chegou pra mim, não sei dar feedback, beleza. E aí quando vai entender o que tá acontecendo, ele tá entre 8 e 80. É muito diretivo, assim, você fez errado, vamos acertar aqui, mas pra ele tá funcionando normal, só tô dizendo que tá errado aqui, o copo tá fora do apoio, o copo tá fora do apoio, vamos colocar no apoio. Só que pra aquela pessoa isso foi muito agressivo. O 80 veja bem, vai muito pra linguagem não violenta, pra comunicação não violenta, e dá tanta volta que a pessoa não consegue chegar junto no ponto final. Porque ficou com tanto receio de agredir que acabou não passando a mensagem. Sim. Então, exagerou na afetuosidade e esqueceu da eficiência. Então, é realmente um jogo de equilíbrio que não é fácil. Não é fácil. Sim. Tem um livro chamado Empatia Assertiva. Ele é fantástico. Esse eu não li ainda. Ele apresenta 4 possibilidades em termos da empatia. A empatia assertiva é quando você enfrenta a situação, ou seja, dá o feedback, fala o que tem que ser falado, faz o que tem que ser feito, e faz isso de forma respeitosa. Você pode dar o feedback de forma não respeitosa. Você pode não dar feedback desrespeitosamente. Por exemplo, você pode chegar para a pessoa que faz um trabalho horroroso, isso não é raro que aconteça, e dizer, legal, não, tá bom, deixa ele se ferrar. Já vai ser mandado embora. Não, tá bacana, isso mesmo. É uma forma de interagir com o outro. E você pode ser empático sem dar feedback de forma adequada. Ou seja, é você se preocupar com o outro, é ser afetivo sem ser efetivo. É aquele que passa a mão na cabeça. Exato. E às vezes não é por querer. Às vezes é por falta de método mesmo.
Ele jura que ele tá dando um feedback. É o pai que protege o filho que faz uma malcriação. Uhum. É chamada de empatia nociva. A empatia pode ser nociva. Sim, sim. Você se coloca no lugar do outro, se apieda da situação, fica com pena ou com medo de dar uma bronca. É fulano, é filho do dono da empresa, poxa, eu sou o gerente, mas... Não, tá tudo bem e tal. Não dá o feedback. É uma empatia nociva. A criança que faz uma malcriação, tadinho, deixa pra lá, tá tudo bem, eu tô sendo empático, mas tô destruindo a criança. Sim. E alguns chefes fazem isso com seus liderados. Uhum. Quer ser legal com todo mundo, Quer ser aceito por quer todos. ser aceito por todo mundo, aí fica nessa empatia nociva. Qual é a parte nociva disso aí? Não desenvolve a pessoa, destrói a cultura, Exato. não vai ter resultado, perde autoridade e todo mundo acha ele legal, mas ele aceita tudo. Porque você tá falando o que você permite dentro da organização. A cultura é aquilo que nós toleramos. Você cria uma Exato. cultura de tolerância. Exato. Tolerância a tudo, a qualquer coisa. E aí tudo pode. Pois é. E aí pra onde vamos? Se tudo pode, ninguém pode ser corrigido. E aí degringola o negócio que não tem mais retorno. É um líder legal, estamos indo pro buraco. O barco tá afundando, mas o cara é gente boa. Nós estamos pro buraco. Tem até uma pesquisa que fala que tem um percentual de pessoas que não vão gostar de você e da sua liderança. Sempre existe. E tá tudo bem. Uhum. E é isso. Faz parte do nosso papel como líder, faz parte da vivência na liderança não ser amado por todos, não ser querido por todos. Faz. Agora eu vou precisar entender como que eu lido com essas pessoas para não agredi-las. Elas não precisam me amar. É um processo constante de conquista. Liderança é uma construção. Você não chega num patamar e, agora cheguei, ufa, tá tudo bem. Não. Você está sempre interagindo com as pessoas. Sim. E através dessas interações, você está reforçando os patamares que te sustentam. E você não está no mesmo nível de liderança com todo mundo da equipe. Tem aqueles que você, que cara supremo, que bom que eu tenho essa pessoa me liderando como gerente, como diretor, que coisa maravilhosa. Tem aquele que, legal, cara bacana, líder bacana. E tem aquele que fala, não vou com a cara desse cara. Exato. Uma maneira fácil de desconstruir liderança ou de nem começar é através da arrogância. A arrogância afasta as pessoas. Exato. E aí a gente vai criando pessoas que não são reais, né? De novo, não são humanas. Saiu uma reportagem na capa da Você S.A. um tempo atrás, falando sobre a síndrome dos super-heróis. E aí, os líderes que estão nessa síndrome dos super-heróis, normalmente eles têm arrogância também. Que são aqueles líderes que acreditam que eles não podem demonstrar fraqueza, eles não podem demonstrar fragilidade porque eles são o líder, eles estão dando tom, então eles não podem demonstrar que eles têm fraqueza, que eles erram. Isso não acontece. E eles acabam fazendo uma pressão tão grande sobre eles que muitas vezes eles adoecem. Mas para além disso, para ser essa pessoa inibada, infalível, infalível, ele se torna alguém arrogante. Porque como ele vai ser infalível se todo mundo falha? Verdade. Como é possível? Tem alguns paradoxos. Eu acho isso máximo, os paradoxos. Quando um líder reconhece seu erro, a credibilidade dele aumenta. Exato. E a admiração por ele tende a aumentar também. Olha que coisa curiosa. Porque tem uma conexão, né? Eu me sinto conectado com você. Porque eu também erro. Então você disse que erra, temos um ponto em comum. Resolver esse problema. Sim. Tudo depende de que erro que nós estamos falando. É o erro da indisciplina, ligado à indisciplina, má vontade? Não. O líder ele tem que ser um cara inspirador. Ele tem que ter suas qualidades, técnicas inclusive. Sim. Não pode desconhecer do negócio. O maestro não pode desconhecer de música, não tem o menor sentido. Ele tem que ser um cara brilhante na música que entendeu que ele não toca o instrumento. Ele assegura que as pessoas deem o seu melhor, tocando cada qual o seu instrumento de forma harmônica, integrada, gerando um bom resultado final. É esse o objetivo do líder, falando da metáfora do maestro. E me perdeu um brancão agora. Me ajuda. Tomar uma água. Você estava falando sobre... HD cheio. Essas contradições, a gente estava falando sobre a vulnerabilidade também aproximar, mas sobre
entender quais vulnerabilidades demonstrar. Eu acredito que você ia Isso. chegar nisso. Então, o líder é aquele cara que tem que ser admirável, porque as Sim. pessoas... Agora, ser admirável é legal. Ter competência para liderar a equipe é legal. Agora, se passar por super-herói infalível, nem super-herói infalível, super-homem tem a criptonita que acaba com ele, né? Então, se passar por isso não tem sentido, é uma pretensão idiota, arrogante. Mas então, a pesquisa atrás é muito interessante quando a gente vai olhar, né? Porque isso foi construído em muitos anos Uhum. de transformação cultural das empresas, do amadurecimento do capitalismo, do crescimento das grandes indústrias. Isso foi sendo construído e vendido, que o líder ele é infalível. O líder está acima. O CEO, Jack Welch, né? O CEO, né? Corta aqui 10% das pessoas todo ano, porque tem o quê? Tem uma rotatividade saudável. Saudável não tinha nada, né? Aquela rotatividade arbitrária que ele executava. E arrumei uns 5 inimigos agora com essa fala, mas tudo bem. Então foi sendo construída essa imagem de que o líder precisa ser esse cara que inspira o tempo todo. E aí se desvirtuou o que é inspirar também. Porque o inspirar é só resultado, é só holofote, é só palco. E esquece, você como mágico, esquece quanto ensaio teve antes, quanto treino, quanto erro teve antes de estar nesse palco. Sim. É isso aí. O líder ele tem que ter suas qualidades, até para que as pessoas se inspirem nele. Autoliderança é algo fundamental. Exato. O autocontrole diante de uma situação desafiadora. Né? Tudo começa com autoliderança. Então, liderar o quê? As próprias emoções, liderar a boca, não pensar com a boca, sair falando, calma. Você está ouvindo algo que não gostaria de ouvir? Calma. Processe aquilo, respire. Tem que digerir aquilo que está acontecendo. Até porque, imagina um piloto de avião nervoso, apavorado com uma turbulência. Você já viu como é que o piloto fala no avião? Ele fala, todo calmo. Passageiros, o avião está sacudindo. Ativerem seus cintos, estamos passando. Se ele falasse de forma diferente, ele pode estar morrendo de medo, mas ele não vai transmitir aquilo. Ele tem que inspirar as pessoas. A vida das pessoas, no caso do piloto, e algumas vezes, né, no caso de outras formas de liderança também, está na mão ali do líder. Então o líder ele tem que liderar a si mesmo. Tem um livro, A Coragem para Liderar. Sim. Da Brené Brown. Ela é uma pesquisadora, ela pesquisou vulnerabilidade e coragem. Para ela essas coisas são indissociáveis e são complementares, inclusive. Só existe a coragem quando se admite vulnerável, falível. Quem se acha infalível não é corajoso. É maluco. Uma vez, eu não lembro qual foi o autor, eu li um grande exemplo, é o Stallone, o ator Sylvester Stallone. O Rambo, o Rocky lutador, ele era corajoso. Ele tinha seus medos para enfrentar o adversário. Ele se preparava loucamente, porque o medo faz com que você se prepare. Se prepara, exatamente. Tem uma palestra do Cortella que ele diz que ele morre de medo de avião. Aí toda vez que ele vai entrar no avião, ele olha pro piloto e diz assim, você tem medo de avião? Isso. Se o piloto diz sim, ele embarca. Porque significa que ele se preparou para aquele voo. Morre afogado quem sabe nadar, né? O que dizem. Porque eu não sei nadar, me garanto, não tenho medo. Então o medo é bom porque faz com que você se prepare. Você vê, quem mora do lado do evento, da escola, geralmente é o último a chegar. Quem mora longe é o primeiro. Por quê? Tenho medo de pegar um engarrafamento, tenho medo do carro enguiçar, tenho medo do... É o primeiro a chegar. Porque se prepara. Exato. Por conta do medo. Porque se eu estou do lado, eu chego rápido. Eu não tenho tudo certo. Eu moro aqui do lado, cara. Medo de quê? Tá tudo certo. Eu sou o último a chegar. Então o medo faz com que você se prepare. O Rambo era o Rocky lutador, corajoso. Ele tinha medo e o medo fazia com que ele se preparasse. Exatamente. Rocky lutador. Rambo não tinha medo de nada. Ele não tinha medo. Pulava do helicóptero. Ele não era corajoso. Ele era um psicopata. Boa. Não tinha medo de nada. Então, a coragem, o fato de ter medo não significa que você não é corajoso. O fato de você se reconhecer vulnerável não significa que você não seja corajoso. E de novo, conecta, né? E eu reconheço cada parte minha.
Porque vulnerabilidade todos nós temos. Uhum. A diferença é como eu lido com ela. Claro. Se eu ficar lá colocando ela debaixo do pano todas as vezes, isso vai crescer e virar um monstro gigante. E aí eu posso colocar tudo a perder de uma vez só. A Tudo que foi credibilidade. construído. A credibilidade Exatamente. vai pro ralo. Exatamente. Eu dar um piripaque, aí o corpo para, do nada. Também. Né? Então, não é inteligente negar as nossas emoções. Você falou, nós somos seres sociais e nós somos seres emocionais. Aí no último evento eu disse, cara, eu falei uma frase tão boa que eu tenho que repetir. Falei lá no palco e disse, que frase boa. Que é, se nós somos seres emocionais, por que nós estamos tentando liderar de forma racional? Não faz sentido. É verdade. Não faz sentido, eu preciso das duas coisas. Eu não estou dizendo para agora virarmos seres irracionais e largarmos de mão a razão e a lógica. Não é isto. Eu só estou dizendo para nós voltarmos a incluir as nossas emoções, porque elas foram deixadas de lado durante muito tempo. E isso gera prejuízos incalculáveis para a saúde, tanto individual quanto dos negócios. Porque os negócios vão responder à saúde das pessoas. Certeza. Então, é muito mais inteligente, que faz muito maior sentido eu, primeiro, me importar com as pessoas. Afinal de contas, não existe empresa sem pessoas. E segundo, eu respeitar e incluir as emoções. Eu aprender sobre as emoções. É maravilhoso tudo que você colocou aí. Tem uma frase do Jung que pode ajudar a isso ficar até mais tangível para a gente, porque há sempre o risco das pessoas pegarem uma fala como essa que a gente está trazendo aqui. Então o negócio agora é o coração, é a emoção, vamos lá, é tudo no amor. Não é Namastê. isso. Namastê. Não é isso. Não é isso. Afetividade e efetividade. Afetividade, emoção e efetividade ao mesmo tempo. A gente tem que se preparar. A gente tem que estudar. Isso é razão, é racional. Exato. Agora entra a frase do Jung. Os psicólogos conhecem. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas quando estiver tocando uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso. Exato. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Sim! Mas quando estiver tendo uma conversa difícil, rasga isso, sabe? Esquece um pouco. Já está no teu sangue, cara. Você já estudou, você já dominou. Já... É como aprender a dirigir. Você não para, você vira o hábito. Estou falando daquele líder que estudou, que se preparou para a função. E vai rasgar o coração ali com o outro, porque a técnica e a teoria está dentro de você, Exato. Mas ali vão ser duas almas humanas se tocando. E sem esse conhecimento, de novo, não é trazer o emocional de qualquer jeito, né? É também, tanto quanto a gente estuda para a área técnica, é estudar também o emocional. Estudar também essa circuitaria que está aqui dentro, porque a emoção não está no coração, a emoção está aqui no cérebro. A gente romantiza o órgão errado, né? As emoções, elas estão aqui. É um símbolo, né? O coração virou um símbolo da exatamente. emoção, do sentimento. Mas é entender, porque quando eu entendo tudo o que se passa aqui dentro, como as emoções acontecem, como elas tomam conta do padrão decisório das pessoas, eu sou um melhor líder também. Porque eu não estou avaliando somente KPIs e indicadores frios. Eu sei o que mexer nesse KPI aqui vai impactar no comportamento geral de todo mundo e que resultado isso vai me dar. Se eu imputar um estímulo diferente, seja remuneração, seja benefício, o que for, que tipo de retorno eu vou ter? Baseado em ciência de comportamento, baseado em entender das emoções. Esse outro lado a gente negligenciou durante muito tempo. Não é só o, nossa, sou fofo. É entender que eu sou um ser cheio de emoção e cheio de limitação, portanto todos os demais também são. Como que eu trago isso para a realidade do meu negócio também? Tanto para a limitação do meu papel, quanto para inspiração muito maior do meu como líder, quanto para impacto positivo na vida dessas pessoas.
é um tabuleiro de xadrez mais complexo, mas Sim. que é possível se alcançar. É possível se alcançar. E aí tem uma frase de um neurocientista, você trouxe a do Jung, tem de um neurocientista que traz, digamos assim, o contraponto, mas que também agrega, que ele diz assim, siga seu coração, mas leve o cérebro junto. Boa. Leva junto. Não é ser totalmente emocional ou totalmente racional, porque nós não somos seres assim. Aham. Nós temos os dois. É um equilíbrio, É o né? equilíbrio, exato. Esse é o desafio do líder. É o desafio do líder. É entender que essas coisas devem andar juntas. É muito fácil ser racional, muito fácil ser emocional. Difícil é conjugar as duas coisas. Exato. Já que a gente está fazendo aqui um monte de frase, vou trazer uma frase do William Ury. Um monte de frase pronta. Eu nem gosto muito disso, mas cabe bem aqui. É que a gente vai lembrando, né? Tá cabendo certinho. A gente vai lembrando. Isso aí. É a Escola de Negociação de Harvard, William Ury. Seja duro com o problema e suave com a pessoa. Boa. E. Eu não gosto do mais. Mais suave, não. E suave com a pessoa. Soma. Soma. É que o feedback é uma ferramenta do líder, né? O grande desafio do líder é ver, cara, não é assim. Tem que ir lá. Como é que eu vou falar com esse ser que está ali brilhante, competente, mas que tem suas vaidades, seu orgulho, seu amor próprio, que isso que ele está fazendo, acreditando que é a melhor forma do mundo de se fazer, não é assim que se faz. Eu não posso abrir mão de dar esse feedback, dizer que não é assim que se faz. Mas como é que eu posso fazer isso? Sendo duro com essa questão e suave com ele ao mesmo tempo. Tem técnica de feedback. Sim. Eu comecei a tentar daqui, tentar dali, tentar daqui, tentar dali, criei um padrão. Bom. Que não vai vir aqui, porque se quiserem, entre em contato com o Gerard. Padrão fantástico. É claro que o padrão, a gente não vai ficar mecanicamente repetindo padrões. Você tem que incorporar aquilo, entender, trazer, digerir. Você adequa ao teu momento, né? Eu sempre falo, a gente tem uma gama de ferramentas, eu falo muito isso para os clientes. Às vezes a gente chega parecendo o bugiganga, né? Cheio de ferramentas. O faz tudo, o cara que conserta cano, gás, parte elétrica, pintura. Chega com uma gama de ferramentas e larga assim em cima da mesa dele e diz, meu Deus do céu, como eu vou usar tudo isso ao mesmo tempo? Então, não é tudo isso ao mesmo tempo. Tem coisa que não vai caber em determinado momento. Exatamente. E você precisa entender o teu momento. A gente traz e te mostra assim, um mundo aqui de ferramentas, porque eu não tô todo dia contigo. E você precisa tê-las à sua disposição para determinar qual vai ser que você vai utilizar. Técnica de delegação, técnica de feedback, perguntas poderosas, maêutica socrática, discordar diplomaticamente, como se posicionar frente a assuntos delicados. Eu gosto de filme de guerra, sabe? Esses filmes de Band of Brothers, esses filmes assim. E é mais ou menos isso. Eu sei que não é politicamente correto ficar falando de guerra, mas ok. Os caras, quando vão atacar, ele pode atacar com fuzil, ele pode atacar com granada, com bazuca, com tanque. Cada coisa tem o seu valor, seu valor. O seu momento. Sou contra o armamento, tá? Mas eu gosto do filme por alguma razão. Cada um tem o seu contexto que vai dar o resultado esperado ali. Então é assim são as ferramentas do líder. Exato. Não significa que tem que usar pergunta poderosa em toda a situação. Aí ele fica chato e de novo volta pro personagem. A pessoa vem, lá vem o coach. Então, caramba. Eu tive uma fase dessa. Como seria se você, Daiane, fizesse... E a gente não percebe muitas vezes, gente. Então não se culpe se você está numa fase que você está usando direto, sem nem perceber determinada estratégia ou determinada ferramenta. 2015 talvez, conversando com um amigo. Tô lá conversando, tomando chimarrão, né? Morava em João Pessoa nessa época, lá, né? Naquela época boa. Como boa nordestina tomando chimarrão, né, gaúcho? Como boa nordestina tomando chimarrão, com outro amigo, bom nordestino, só que não, né, gaúcho também. E a gente conversando, aí de repente ele parou e disse, Dani, por favor. O quê? Por que você não conversa? Eu disse, como assim? Você não tá conversando ultimamente. Como assim? Você só faz pergunta, você não fala. Tudo que a gente tá conversando, o tempo inteiro você tá fazendo pergunta. Eu disse, não tô não. Tá sim.
Começa a ouvir o que você tá falando. Aí a gente conversando, não é que eu tava? É. A cada 2 frases, uma no mínimo era uma pergunta. Tinha virado alguma chavinha na cabeça que era só pergunta. Não é legal, não é legal. Não. Imagina quão insuportável eu estava. Ainda bem que meu amigo chegou pra mim e disse, pô, tá chato. Eu acho perguntas muito bacanas, mas são perguntas inteligentes, perguntas poderosas. Uma pergunta que eu não gosto, como eu posso te ajudar? Cara, se eu tô dentro de um buraco e quero sair e não sei, eu sei lá como você pode me ajudar, você que deveria saber, pelo amor de Deus. Como eu posso te ajudar? Sei lá, me ajuda. Essa é uma pergunta muito boa para atendimento, né? Atendimento ao cliente é uma ótima pergunta. É uma pergunta para ele te falar qual é o problema dele. Aí, de novo, tem cenários, né? Tem cenários, tem contextos. O tempo todo. Exatamente. Gerard, nosso tempo já vai daqui a pouco se esgotar. Vamos falar rapidinho. Assim, rápido, né? A gente nem percebe. Então, a gente nem percebe. Estão questionando do evento que vai ter dia 20 de outubro, gente. Estão me questionando a respeito do evento ser longo. Muita gente... Longo. O que é um evento longo? Pois é, eu não achei o evento longo, mas já umas 2 pessoas me falaram, nossa, vai ser longo, né? Então, eu acho que não, porque as pessoas que estão lá são tão boas e os conteúdos estão tão bem cadenciados e as dinâmicas que não vai dar pra sentir. Quando acabar, você vai dizer assim, queria mais um pouco. Eu acredito nisso. Eu acredito muito mais nesse sentido. O tempo é relativo. Depende. O tempo é longo e é chato se não é prazeroso. Exatamente. E se não te agrega, que não é o caso. E aí eu queria que você convidasse o pessoal e falasse um pouquinho da sua participação. Lidera Mais, 20 de outubro aqui no Rio de Janeiro, o dia inteiro, das 9 da manhã às 8 da noite. Gerard. Ok, vai ser um evento incrível que vai reunir pessoas que irão abordar temas relacionados à liderança, como gestão de conflitos, o Marcelo Karpilovski, o Maurício Stelling vai falar sobre liderança, sobre feedback, ele é um especialista em feedback. Isso. E eu vou falar sobre descentralização e delegação. O tema da minha palestra, quem toca o instrumento não rege a orquestra. Se você está tocando instrumento, não está liderando, meu amigo. É preciso liderar, entender o que é liderança, desapegar. O olho do dono engorda o gado? Ok. Se fala tanto em olho do dono, né? Olhar de dono. Então nós temos que ter várias pessoas com os nossos olhos, desenvolver o olhar de dono nas pessoas da nossa equipe, para que os nossos olhos possam estar replicados através de outras pessoas e a gente possa cuidar efetivamente da estratégia do negócio, da estratégia da equipe. Da cultura. Da cultura. É isso aí. Descentralizar. Descentralizar. Gente, garante o ingresso. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar já virou lote. Já deve estar no segundo lote. Possivelmente. Possivelmente. Quando esse vídeo for ao ar, ele já está no segundo lote. Então corre. Garante logo a sua vaga. Garante seu espaço lá para aprender com esse mestre da liderança. Teremos outros grandes mestres. A intenção é aprendizado, de novo, né? Que a gente aprende no caminho e faz parte da liderança. A liderança agrega e não segrega. Né, Gerard? Boa, verdade. Então, esse evento também é sobre isso. É sobre agregar os melhores de liderança no Rio de Janeiro, ao invés de segregar e tornar uma ilha isolada a cada um de nós. Então, cada um vai trazer um pouquinho do seu melhor. Eu vou estar lá falando sobre cultura. Então, vou falar mais sobre cultura, sobre o líder real. E vou falar sobre o líder real de um jeito diferente. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, porque eu não sei quando vai repetir. Vai ser uma palestra conjunta, Gerard. Te contei já? Não. Vai ser eu e o Luciano. Luciano Bastos vai estar comigo, dividindo o palco para falarmos do líder real. Uau! Luciano Bastos é nosso especialista em tango, nosso professor de tango. Então ele vai trazer vivências, como o tango se relaciona com a liderança e como a gente consegue construir esse líder real. Vamos falar de cultura? Sim. Vamos falar de conceitos de liderança? Sim. Mas nós vamos vivenciar isso também no corpo durante a palestra. Olha que legal. Aguardem, vai ser muito bom. Um elemento lúdico fantástico esse, o tango, né? Uma forma de, hoje a palavra da moda é gamificação, é uma forma de tornar lúdico. Para mim tem sido
Mais do que isso, o tango tem sido uma viagem de autoconhecimento também. Claro. Só que uma viagem de autoconhecimento com o físico, além do mental. Porque Inteligência corporal. a gente usa muito livros e muito estudos para autoconhecimento. Uhum. Quando vai pro corpo, vai para outro nível o jogo. Você fica assim, caramba, eu posso fazer isso? É sério? Eu tenho mesmo essa parte do corpo? Eu sabia que eu tinha, não? Autoconhecimento. Sabia que eu tinha esse músculo, não? Autoliderança, autoconhecimento. É fantástico. Então, o Luciano vai estar lá com a gente o dia inteiro. Temos também, vamos ter gestão. Sim, vamos ter gestão com o Ícaro. O Ícaro vai falar de gestão estratégica. Vamos ter universidade corporativa com a Angélica também. Vamos ter PNL na prática da liderança. Então, tem tema para todo mundo. Vai sair de lá com a enciclopédia da liderança construída. Não perde essa oportunidade. Tá? Muito bom. Vou deixar aqui, vou pedir para colocar o QR Code ou o link de inscrição. E Gerard, eu tenho um padrão aqui. Diga lá, qual é o padrão? Tem um padrão de encerramento desse podcast, que é a pergunta que todo mundo precisa responder antes de ir embora. E antes de compartilhar os seus contatos. Que é, para você, o que é, quem é, ou como é o líder real? Quem é o líder real? Quem é, o que ele faz? O líder real é aquele que traz a responsabilidade para si, que presta contas, que foca na solução e não no problema, que quando erra, assume o erro. E por assumir o erro, ele aprende com ele. E com isso ele não o repete. Boa. Quando aquele desafio que o fez errar aparecer novamente, ele vai agregar o conhecimento adquirido na experiência, e o nome disso é persistência. Eu não repito a mesma coisa esperando os mesmos resultados, que seria a teimosia. Eu agrego conhecimento, persisto e espero resultados diferentes. E eles aparecem. Esse é o líder real. Que lindo! A cada resposta eu fico mais encantada. Fazer um livro só das respostas do pessoal. Muito bom, muito obrigada, Gerard. E agora eu gostaria que você falasse para essa câmera suas palavras finais, os seus contatos, como o pessoal te acha. Instagram, @Gerard_Pereira, Gerard Gerardi. Instagram. Estou sempre publicando vídeos curtos, stories, dando dicas de liderança. E é isso. E você pode me achar e falar comigo através do Instagram. Acho que é um excelente caminho. Então, se você quer construir uma liderança mais integral e deixar de tocar um instrumento e passar a reger a orquestra, segue o Gerard lá, a gente acompanha. Tem também o LinkedIn, não tem? Tem o LinkedIn também, Gerard Pereira. É fácil de achar, eu acho que não tem homônimo não, Gerard só tem ele. Pereira, não, bota Só lá que vai me achar. Você vai achar rapidinho. E, gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Daiane Santos. Você me encontra nas redes sociais como daianesantos.me em todas as redes. O site é daianesantos.com.br. O YouTube vai achar no daianesantos.me ou Daiane Santos, o líder real. Você vai encontrar fácil. Acompanha. Se você ainda não curtiu e não comentou esse vídeo, tá dando moleza, né? Então vamos lá. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e lembra de ativar o sininho para sempre receber os novos episódios quando eles forem lançados. Te aguardo nesse espaço de livre compartilhar e mais uma vez, muito obrigada.